Salve galera, eu sou o professor Jackson e na aula de hoje nós vamos aprender um conceito novo chamado polarização. Nas aulas anteriores nós aprendemos lá sobre eletrização, nós aprendemos que o positivo e o negativo se atraem, o positivo com positivo se repele e o negativo com negativo também se repele. Porém, a gente aprendeu na última aula a questão de que quando os elétrons estão em um metal, eles têm uma certa liberdade de se mover. Essa liberdade vai dar origem ao termo polarização, ok? E também vai trazer uma ideia nova sobre essa questão de positivo e negativo se atrair. Porque a pergunta é, e se eu tiver um positivo perto de um objeto neutro? Ele atrai, ele repele ou ele não faz nada? E aí você tem que ter um cuidado, porque muitos vão dizer, não faz nada, é neutro. Calma, e aí você vai entender a importância da polarização, beleza? Vamos lá, seguindo aqui, ó. Pegando aqueles exemplos da aula anterior, eu tenho aqui uma esfera de madeira representando um tipo de objeto que não é condutor. E aqui está minha esfera de metal, que é um dielétrico. Tanto a madeira, quanto o metal, quanto qualquer outra coisa é feita por átomos. E aí nós temos aqui representado em vermelho os meus prótons, que são a parte positiva, e tem aqui representado em azul os meus elétrons, que é a parte negativa. E o que a gente aprendeu na aula anterior é que os elétrons de metal, ele tem uma certa liberdade, eles conseguem se mover ali, aquela última camada dos átomos de metal, forma uma espécie de camada chamada mar de elétrons, a gente viu isso na aula anterior. E aí o que acontece é o seguinte, quando eu aproximo uma coisa negativa, tá aqui, ó, cheio de elétrons sobrando. Quando eu aproximo uma coisa negativa de um não condutor e de um condutor, o que vai acontecer na prática? A gente viu que os elétrons de um material não condutor não se movem, mas os elétrons de um material condutor, eles têm uma certa liberdade. E o que vai acontecer é que os elétrons eles vão se afastar, já que aqui está cheio de elétrons, né? Elétrons não gostam de ficar perto de elétron. Como aqui tem muito elétron, o que vai acontecer com os elétrons do material? Vai tentar ir para o outro lado. Lembrando que isso é uma característica dos metais, porque os elétrons da superfície, que são os elétrons livres, eles acabam tendo liberdade para se mover, já que eles estão com liberdade, e aqui tem muito elétron perto, eles vão tender a se manter o mais afastado desse grande bolo de elétrons, tá? E aí a gente fica curioso, por quê? Porque agora eu tenho uma região com muito elétron e no mesmo material eu tenho uma região com pouco elétron. Agora, quando eu trago um objeto positivo para cá, o que acontece é que os meus elétrons que estavam antes na outra ponta, eles vão ficar mais próximo da extremidade aqui, perto do meu objeto positivo. E eu quero que você repare uma coisa. No caso de um material metálico, de um metal, a gente aprendeu na aula de condutores e isolantes que os metais possuem elétrons livres, elétrons que têm muita liberdade para se mover no material. Já no caso, os isolantes, eles não têm elétrons com tanta liberdade, mas isso não quer dizer que eles não se movimentam. Aqui, ó, no caso, se vocês observarem, tem uns elétrons aqui que se movimentam. Vou colocar um positivo aqui. Alguns elétrons dão uma movimentada e essa movimentada é importante. A gente vai falar mais disso no final da aula. Vamos definir o que é polarização. A gente vai falar um pouco sobre polos. Você já deve ter visto na aula de química o que é uma substância polar, o que é uma substância apolar, por que elas existem. Olha só, polarização, formação de polos elétricos. Quando ele fala polos elétricos, é região que é positiva e uma região que é negativa. Polos elétricos, regiões com carga, ou positiva ou negativa, devido a uma má distribuição de carga não uniforme no material, ou molécula. Beleza, vamos entender isso aqui devagarzinho. A gente vai usar uma molécula como exemplo. Olha só, observe bem essa estrutura aqui. Essa estrutura está representando a molécula de gás carbônico. Gás carbônico é o CO2. Tem um carbono e 2 oxigênio. O carbono está representado aqui, ó, em preto, e aqui nós temos os 2 oxigênios representados em vermelho, tá bom? Essas bolinhas azuis aqui são os elétrons. Ah, mas professor, o carbono não tem 6 elétrons? Tem sim, mas aqui eu só estou representando os elétrons da última camada. O carbono, ó, ele tem o núcleo dele, certo? Tá lá os
os prótons e os nêutrons. E aí tem uma camada com 2 elétrons, lembra? A primeira camada tem 2 elétrons. E tem uma segunda camada com 1, 2, 3, 4 elétrons. Os elétrons que eu estou representando aqui são os da última camada. O carbono tem 4 na última camada. Enquanto que o oxigênio tem 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tranquilo até aí? Agora, o que eu quero que vocês percebam? Se eu pegasse essa molécula, hipoteticamente, eu pudesse cortar ela, eu vou e corto ela ao meio, bem na horizontal. O que eu consigo observar? Essa parte de baixo, ela é igual à parte de cima? Eu posso dizer que elas são espelhos uma da outra? Sim, posso. A parte de baixo é exatamente igual, é um espelho da de cima. Então, há alguma razão para eu ter mais elétrons embaixo do que em cima? Não, não há. Os elétrons eles vão se distribuir de forma homogênea, de forma pura e igual. Ou seja, a quantidade de elétrons que eu vou ter embaixo, eu também vou ter em cima. Beleza até aí? O que isso significa? Que se os elétrons não se concentram em uma região, não tenho uma parte negativa, logo eu também não vou ter uma parte positiva. Beleza? Agora, eu poderia pegar essa molécula e eu poderia cortar ela ao meio assim. Ó. Quando a gente faz um corte na vertical, eu vou ter a mesma situação. A quantidade de elétrons que eu tenho do lado esquerdo vai ser igual à quantidade de elétrons que eu tenho do lado direito. Pessoal, a gente tem que lembrar que na prática, os átomos têm a mesma quantidade de prótons e a mesma quantidade de elétrons. Se eu dividir a molécula no meio, existe metade dos prótons estão desse lado, metade dos prótons estão do outro lado. E se os elétrons se dividirem de forma igual, metade dos elétrons vão estar à esquerda e a outra metade dos elétrons vai estar à direita. Isso significa que está tudo bem divididinho, não há formação de polos, não tem uma parte mais positiva e uma parte mais negativa. É isso que é a polarização, é a formação desses polos. Nesse caso, a gente não está vendo exatamente o fenômeno de polarização. A gente está olhando moléculas que ou tem polo já formado ou não. E no caso, o gás carbônico, ele não possui polos. Logo, a gente fala que o gás carbônico é apolar, certo? Com isso em mente, agora vamos pegar uma outra substância, que vai ser a água. A água, se vocês olharem bem, ela tem uma estrutura um pouquinho diferente. Lembrando que em vermelho aqui é o meu oxigênio e em branco vai estar o meu hidrogênio. A água é H2O. Tem 2 hidrogênio e 1 oxigênio. Com essa estrutura, se eu partir a água com corte na vertical, o que eu consigo observar? Que o lado esquerdo é exatamente igual ao lado direito. Então, a quantidade de elétrons vai estar distribuída de forma igual. Não há nenhuma justificativa para que um elétron daqui queira ficar do lado de cá. Lembrando que os elétrons querem ficar o mais longe possível um do outro. E se eu fizer um corte no meio, os dois lados sendo iguais, os elétrons vão se dividir de forma igual. Mas agora é que a gente tem uma situação um pouco diferente, que vai ser: e se eu cortar a molécula de água na horizontal? Aí eu já tenho uma situação diferente. Por quê? O lado de cima é igual ao lado de baixo? Não, já não é. Mas, olha, o hidrogênio, ele tem um próton, né? Ele tem um próton no núcleo. E aqui também tem um próton no núcleo, certo? A princípio, se esse elétron ficasse junto com o seu próton, a gente não teria a formação de polos. Por quê? Aqui estaria neutro, porque tem um próton e um elétron. Aqui também estaria neutro, porque tem um próton e um elétron. Porém, o que vai acontecer é o seguinte: lá na tabela periódica, a gente tem uma coisa chamada eletronegatividade. Na prática, quando os átomos se juntam, tem alguns átomos que eles gostam de puxar o elétron para ficar mais perto deles. E um desses átomos é o oxigênio. Na prática, esse elétronzinho aqui, ele não fica perto do hidrogênio, ele fica mais perto do oxigênio. E aí a gente vai ter um desequilíbrio. Por quê? Esse lado aqui, ó, tá positivo, tá com excesso de próton, tá faltando elétrons, enquanto esse aqui, ó, tá com excesso de elétrons. Então aqui eu tenho um lado negativo e aqui eu tenho um lado positivo. Isso é uma formação de polo. Lembrando, ó, formação de
polos elétricos, regiões com carga. A região de cima está negativa, a região de baixo está positiva, devido a uma distribuição de carga não uniforme. Ela não está bonitinha, não está bem uniforme, não está distribuída de forma igual. Em cima acaba acumulando mais carga. Com isso em mente, a gente vai ter que a parte de cima aqui, ó, mais azulada, lembrando que a gente está usando um azul para representar o negativo, e a parte de baixo, vermelho, para representar o positivo, tá? Polo negativo é o oxigênio, polo positivo é a parte do hidrogênio. E a gente vai voltar nisso aqui numa experiência bem legal que vai ser no final da aula, beleza? Tá. Com isso em mente, o que a gente conclui? Que a água, ela por si só, como o elétron do hidrogênio, ele costuma ficar mais perto do oxigênio, a água por si só tem uma parte mais negativa e outra positiva. Então, ela é uma molécula polar. Já o gás carbônico, ele não tem essa questão do elétron estar mais para um lado, mais para o outro. Ela é uma molécula apolar. Aí a gente está fazendo um paralelo do que é polo, o que é molécula polar, o que é uma molécula polar. E agora a gente vai voltar, de fato, ao nosso problema. Nosso problema não está falando de molécula, está falando de substância. Pode ser uma esfera de metal e uma esfera de madeira, né? No caso, quando eu aproximo uma coisa negativa, o que eu tenho? Aí sim, a gente dá o nome de desse processo de polarização. Eu estou literalmente cortando, literalmente não, eu estou imaginando a minha esfera cortada ao meio e eu verifico que o lado direito, ele está negativo, ele está com excesso de carga negativa, enquanto que o lado esquerdo, ele está positivo, ele está com ausência de elétrons, está com falta de elétrons. E aí acontece uma situação nova, uma situação que a gente ainda não está acostumado, que é, quando eu aproximo o positivo do negativo, se atrai. Quando eu aproximo o positivo de outro positivo, se repele. A gente já entendeu isso. Agora a minha pergunta é, e quando eu aproximo uma coisa negativa, tá aqui, ó, uma coisa negativa de algo que é neutro. Lembrando que essa esfera, ela continua neutro. Ela não perdeu seus elétrons. Os seus elétrons apenas se aglomerou no final. Está aglomerado lá à direita, né? No caso. Mas ela não perdeu seus elétrons. Se eu contar a quantidade de prótons e a quantidade de elétrons, continua neutro. Esse objeto, ele é neutro. Se eu aproximo uma coisa negativa de um objeto neutro, vai atrair, vai repelir, vai acontecer o quê? Neste caso, vai atrair. Por que vai atrair, professor? Olha só, esse lado aqui está positivo, esse lado aqui está negativo, certo? Então, o que esse cara aqui negativo vai fazer? Primeiro, o negativo atrai esse lado positivo. Então, tá tendo, ó, ele está tendo uma atração. Está tendo uma atração para cá. Esse negativo está querendo puxar a esfera por conta do seu lado positivo. Mas existe um lado negativo aqui, ó. Lá atrás. Esse negativo está tentando empurrar a esfera no outro sentido. Então, eu tenho um puxão por causa do lado positivo e eu tenho um empurrão por causa do lado negativo. É como se fosse um cabo de guerra. Em teoria, esse cabo de guerra deveria dar zero. Se eu tenho a mesma quantidade de prótons e a mesma quantidade de elétrons, a atração e a repulsão deveria ser a mesma. Mas é o que acontece de fato? Não. O que vai acontecer é que a força de atração, ela é maior que a de repulsão. Mas por que, professor, que a força de atração é maior que a de repulsão? Vocês não podem esquecer que o lado positivo está mais perto. Pelo fato de estar mais perto, lembra daquele paralelo que a gente faz com ímã? Quando os ímãs estão mais perto, a força ela é maior. Se eu tenho dois ímãs distantes, você não sente tanta força. À medida que você diminui a distância entre eles, a força fica cada vez maior. Então, a distância do meu negativo para o meu positivo é uma, mas a distância do meu negativo para o meu outro negativo é maior. Se a distância é maior, a força acaba sendo menor. Então, de fato, tem uma atração e tem uma repulsão, mas acaba que a atração ela fica sendo maior. A pergunta que eu te faço é, e se eu colocar um objeto positivo perto do meu metal? A gente sabe que vai aparecer ali
polos, eu vou induzir polos, mas no final das contas, esse objeto ele vai ser atraído ou repelido? Quando eu coloquei um objeto negativo aqui, o meu metal foi atraído. Agora, com um objeto positivo, ele vai ser atraído também. E isso pode parecer estranho. Ah, professor, com o negativo aqui atraiu, mas com o positivo não era para repelir? Não. Por quê? Quando você coloca o negativo aqui, a gente, vamos dizer assim, a gente está invertendo a carga desse cara aqui, certo? A gente está invertendo. A gente está, tipo, multiplicando por menos 1, certo? Só que, quando eu inverto a carga aqui, o polo também inverte. Antes os elétrons ficavam do lado de lá, quando aqui era negativo. Agora que aqui é positivo, os elétrons estão nesta parte. Eles inverteram também. Então, é como se tivesse novamente o menos 1 do lado de cá. Então, se eu inverto um negócio e depois inverto de novo, o que eu tenho é o mesmo resultado, vai ser uma atração. E aí a gente pode fazer aquela mesma análise. Eu corto aqui no meio, aí essa parte aqui é negativa, essa parte aqui é positiva, certo? A proximidade do meu positivo desse objeto é muito maior com o negativo. Então a força de atração é maior do que a força de repulsão, considerando que essa distância aqui em relação ao positivo vai ser maior. Mas a gente pode simplesmente entender. Inverti uma vez, aqui eu inverti de novo e no final eu vou ter o mesmo resultado. Então, no final das contas, sempre que eu aproximar um objeto carregado de um objeto neutro, esse objeto neutro ali formar polos, ele sempre vai ser atraído, nunca repelido. Então, o que eu vou ter vai ser um movimento do meu objeto. Presta atenção no que eu estou falando. Eu vou ter uma atração do meu objeto neutro. Se eu pergunto para você, é possível atrair um objeto, usando, no caso, eletrostática, é possível, através de campo positivo ou negativo, de cargas elétricas, atrair um objeto neutro? Sim, é possível. O que eu posso fazer como experiência, tá? Que vocês podem fazer em casa essa experiência. Eu posso pegar um canudo, certo? E eletrizar ele. Como é que eu eletrizo um canudo? É só esfregar papel. Lembrando que canudo é feito de plástico e plástico tende a ficar negativo. A gente já falou isso lá na tabela triboelétrica. Se você esfregar algo no plástico, ele vai ficar negativo. Para eu deixar o meu plástico aqui negativo, eu vou usar papel, tá? Acho que não ficou muito bom aqui, nessa tela branca, mas aqui eu tenho um papel. Pego o papel e esfrego no canudo. Agora meu canudo está negativo. O que eu vou usar no lugar desse cara? Eu posso usar uma latinha. Se eu pegar a latinha e colocar aqui, o que eu vou ter vai ser o seguinte, ó. Minha latinha está aqui numa superfície, que eu tenho uma espécie de mesa, tá? Coloco minha latinha deitada, tá aqui. Minha latinha tem positivo e negativo, tem prótons e elétrons. Ao aproximar um canudo cheio de elétrons, depois de eletrizar, depois de esfregar o papel no canudo, ao aproximar esse canudo da latinha, o que vai acontecer? Os elétrons da latinha vão para o outro lado, certo? Os prótons vão ser atraídos pelos elétrons. Se eu imaginar aqui um corte ao meio, esse lado está mais positivo, esse lado está mais negativo. O lado positivo está sendo atraído. O lado negativo está sendo repelido. Mas qual que é mais forte? Aquele que está mais próximo. Então, a força de atração vai ser maior. O que vai acontecer na prática é... Aqui está um lado positivo, lado negativo. O que vai acontecer na prática é, quando eu aproximar o meu canudo, a minha latinha vai tentar se aproximar do canudo. E eu consigo puxar a minha latinha lentamente. É uma experiência fácil que você faz em qualquer lugar. Até numa mesa de bar, você pega uma latinha de refrigerante, pega um canudo, pega um guardanapo, você consegue fazer essa experiência. Beleza? Agora, uma outra curiosidade é o seguinte... Imagina que eu ainda tenho o canudo e aqui eu tenho uma torneira pingando água. Está aqui nossa água, nossa molécula de água, né? Que é representado por oxigênio com 2 hidrogênio. A grande questão é que a gente viu que a água ela já tem polos. Ela já é polar, ok? Diferente do metal, que ele cria polos por conta de um canudo cheio de elétrons, de algo cheio de elétrons ou com ausência de elétrons, que aí a ideia da polarização é a formação desses polos. A água não tem a formação desses polos por conta de algo externo. Ela já tem o polo de forma intrínseca, já é a característica dela. Ela já tem polo positivo e negativo, ok? O que vai acontecer se eu pegar o meu canudo cheio de elétrons e aproximar da água? O que vai acontecer? A mesma coisa.
a latinha, que é neutra, ela não é atraída pelo canudo por conta dos polos que se formam, um lado positivo e outro negativo? A água também tem esses polos. Mais um detalhe. À medida que a água vem caindo, digamos que a água está caindo por aqui, ok? O que vai acontecer aqui a princípio? Está tudo bagunçado aqui, ó, cada molécula está caindo de um jeito, certo? Mas quando eles sentem a presença desse negativo, o que o negativo vai fazer com cada molécula dessa? Vai puxar o seu lado positivo. Quando fizer esse puxão, aí as moléculas giram. Qual é o lado positivo? É o lado do hidrogênio, né? O lado do hidrogênio é o lado positivo. Ela vai puxar o lado positivo. Nessa hora que ela puxa o lado positivo, tá aqui, ó, negativo é o oxigênio, positivo é o hidrogênio. Na hora que ela puxa, faz esse puxão, o que nós temos é uma força, que é a força peso, a água ela está caindo ao mesmo tempo que ela vai ser puxada para a esquerda. E aí ela não vai cair em linha reta, ela cairia em linha reta se só tivesse a força da gravidade. Mas agora que tem uma força para a esquerda, o que vai acontecer com a água é uma curva. Ela vai cair e ao passar próximo do canudo, ela vai fazer uma curva por conta dessa atração que o canudo vai gerar sobre a água. Para encerrar, vamos fazer um resumo de toda a aula e adicionar mais uma informação muito importante, beleza? Que é o seguinte, ó, nós aprendemos até agora o que é a polarização, que é uma má distribuição ali, uma distribuição não homogênea dos elétrons. A ideia é, eu pego esse objeto, eu conto a quantidade de prótons, eu conto a quantidade de elétrons, quando eu vejo tem a mesma quantidade, o que significa que o objeto ele é neutro. Mas quando eu observo a distribuição desses elétrons, tem um lado que os elétrons estão mais acumulados do que outro, e aí acaba surgindo os polos negativo e o outro lado acaba ficando positivo, certo? E a ideia é que a polarização que a gente está estudando aqui é uma polarização induzida. Essa formação de polos aqui acontece porque eu aproximei um objeto carregado. Então eu aproximo um objeto carregado e aí ele induz uma polarização. E aqui já tem o detalhe, que é o seguinte: essa polarização ela é mais visível no metal, porque os elétrons de um metal podem se mover muito livremente, diferente dos elétrons de um isolante, mas ela também acontece em materiais isolantes, beleza? Certo. O que mais que nós falamos? Ó, a polarização acontece tanto em isolante quanto em metal. No metal a gente vê isso claramente por conta da movimentação dos elétrons, que é muito grande, mas também acontece nos isolantes de maneira sutil, bem mais fraca. Também vimos nessa aula, um resumo aqui, isso aqui é mais voltado para a química, tá? Mas é interessante saber a questão de que algumas substâncias, elas são naturalmente polar, elas já têm polos, ok? A água é uma substância polar, enquanto o gás carbônico é uma substância apolar. Isso tem a ver ali com a estrutura atômica, simetria e tudo mais, beleza? Só que no caso aqui dos nossos materiais que nós estamos estudando, eles não são nem polar e nem apolar. A polarização deles é induzida, porque quando eu tiro esse cara, os elétrons voltam para o lugar e aí ele não tem mais essa polarização intrínseca nele, certo? Agora que está o detalhe, olha só, presta atenção. Se eu tenho um objeto negativo perto de um negativo, eu vou ter uma repulsão. Se eu tenho um negativo perto de um positivo, eu vou ter uma atração. E a pergunta que eu te faço é, se eu tiver um negativo perto de um metal, o que vai acontecer? A gente vai ter uma atração, certo? A ideia é que eu vou acabar induzindo um polo positivo e negativo aqui, e sempre que houver uma indução de polo, eu tenho atração, nunca repulsão. Certo? E aí fica o questionamento. E aqui, ó, minha madeira? O que eu faço agora? Vai ter atração? Vai ter repulsão? Aqui na maior parte da aula eu falei mais do metal. Mas aquilo que vale para o metal também vale para o isolante. Eu só não vou ver os elétrons se movendo tão livremente. Aí a ideia é a seguinte. Existem alguns isolantes que são melhores que outros. A gente ainda vai falar um pouco melhor sobre essa questão de resistência e tudo mais. Mas, por exemplo, a madeira é um isolante bom. A borracha é um isolante ainda melhor. Dependendo do isolante, essa polarização ela acontece mais facilmente. No metal a gente não precisa discutir. No metal fica claro a questão dos elétrons indo para um lado e indo para o outro. Mas quando eu pego, por exemplo, aqui madeira e papel, tá aqui papel,
Ambos são feitos de prótons e elétrons. E aí, ao aproximar uma coisa negativa, o que vai acontecer com os elétrons? Na madeira, eu quase não vou ver movimentação dos elétrons, mas no papel eu vou. Em teoria, se eu tenho um pequeno deslocamento dos elétrons para a direita, a esquerda ficou positiva. Foi pouca coisa? Foi pouca coisa. Mas isso é o suficiente para que eu consiga atrair o papel. Em outras palavras, mesmo um objeto isolante, certo? Ele pode ser atraído. Esses objetos que a gente consegue polarizar e que são isolantes, polarizar metal é tranquilo, mas a gente consegue polarizar materiais isolantes. Esses objetos recebem o nome de dielétrico. São materiais que eu consigo polarizar através de um objeto carregado próximo a ele. E aí a gente volta à questão. No caso de um metal, ele vai ser atraído. E no caso de um isolante, também vai ser atraído. Toda interação que induz uma polarização resulta em uma atração, seja negativo com isolante, seja positivo com isolante. Eu coloquei uma setinha menor aqui, em relação ao metal, porque essa atração acaba ficando mais fraco, porque o isolante ele não tem essa separação tão grande das cargas, tá bom? E com isso, a gente finaliza a aula de hoje.